Olá, estamos aqui nos estúdios do Grão Online. Não sei se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, não sei que hora que você está aí, né, fazendo os seus estudos. Porém, hoje nós vamos começar aqui uma conversa um pouco mais focada. Eu sou a professora Thelma Freires, você vai ver aí na nossa imagem aí, professora Thelma Freires, sangue na caneta, né? Olha aqui para mim. Por que, professora Thelma Freires, sangue na caneta? Porque por um item você deixa o candidato na sua frente, o concorrente. E a gente vem justamente aprender juntos, claro, né? A como marcar as questões, a como entender quando a banca está querendo nos pegar. Então, sangue na caneta, porque na hora da prova, na hora do concurso, é sangue na caneta, é literalmente guerra. Eu brinco com os meninos, é selva, ok? Hoje nós temos aqui vários assuntos para tratar com vocês, mas vamos começar por um assunto muito recorrente agora das provas, né? Temos percebido que os certames têm trazido essa temática, que é a pedagogia de projetos. Olha para mim nessa tela aqui. Quando a gente fala de pedagogia de projetos, normalmente o pedagogo tende a lembrar da sua sala de aula. Então você vai sempre pensar num projeto de leitura, você vai pensar num projeto de artes, você pode pensar também, vamos tratar regras de convivência com os meninos, vamos fazer um projeto de convivência. Opa, no final do ano vamos fazer uma cantata de Natal, vamos fazer um projeto de coral. O fato é que a metodologia de projetos, a pedagogia de projetos, quer de nós um olhar um pouco mais avançado nesse sentido. Olha aqui para mim. Vamos traduzir aqui essa história dessa metodologia de projetos? Vamos entender do que a gente está falando? Metodologia de projetos. Olha aqui na tela a tradução. Metodologia, estudo dos métodos. Projeto, plano, em busca do quê? De um ato. Planejamento de uma ação. Então, a metodologia de projetos é justamente essa roupagem no sentido de entender qual é o melhor método a ser usado para a realização de um plano em busca de uma ação. E a gente tem aqui para você um cara que começou uma fala para nós a respeito da pedagogia de projetos. Esse cara você já conhece, esse cara é John Gill. Olha o que John Gill vem nos dizer. A pedagogia dos projetos visa a ressignificação do espaço escolar, transformando em um espaço vivo. Eu quero que você grave essas expressões. Em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas dimensões. O trabalho com projetos traz uma nova perspectiva para atendermos o processo de ensino-aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato de memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos. Eu quero que você olhe para mim na tela ainda e perceba, nossa, a professora Thelma ficou louca. É pedagogia de projetos ou é tendências pedagógicas? Calma, eu preciso que você entenda uma coisinha quando a gente fala da pedagogia de projetos, da metodologia de projetos. Você já estudou as tendências e sabe que nós temos as escolas liberais e as escolas progressistas, não é? Estou te dando aqui uma revisão aqui, de brinde. Dentro das escolas liberais, a nossa belíssima tradicional, o nosso tecnicismo. Dentro das progressistas, a nossa libertadora, que eu falo que é de titio, né? Se eu sou Thelma Freires, Paulo Freire, a escola libertária e a escola crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Acontece que aqui, nesse miolo, existe alguma coisa que eu preciso que você recorde-se. Aqui existe uma tal de escola chamada Escola Nova, ou movimento Escola Novista. Você já ouviu falar dela? Já. Você sabe que aqui em cima, eu brinco que isso aqui é um miolo, que nesse andar de cima nós temos a progressivista. E aqui no andar de baixo nós temos a pedagogia não diretiva. Thelma, o que tem a ver, Thelma? Tudo a ver. Olha só, essa escola nova, vou apagar aqui para você lembrar,
essa escola nova tem 2 expoentes de peso. No andar de cima, na progressivista, nós temos o cara aí, ó, da tela que a gente vai voltar já já, o John Gill. E nesse andar de baixo, nós temos aqui o Carl Rogers. Esses caras estavam justamente fazendo uma fala de uma pedagogia nova, totalmente renovada. Você consegue perceber? Olha para mim aqui agora. Você consegue perceber, olhando aqui na tela, na fala do John Gill, que ele é um cara, então, renovado. Olha o que o cara veio dizer para você. Que a pedagogia de projetos vem ressignificar o espaço escolar, vem transformar, vem tirar daquela coisa estática, daquele ensino, a aprendizagem sem graça, que simplesmente repassa os conteúdos prontos, para algo muito mais dinâmico. É aí que entra a pedagogia de projetos. Então, não se esqueça. Quando você ouvir falar de pedagogia de projetos, quando você ouvir falar de John Gill, você vai lembrar que nós estamos falando de uma escola nova, de uma escola renovada. Vamos caminhando aqui. Quando a gente fala da pedagogia de projetos, nós precisamos entender que a ação educativa requer de nós decisão. Decisão sobre o quê? Sobre o que abordar, o que devemos levar em conta na hora da instrução. Como passar para o meu aluno determinadas questões? E ainda pensando no seguinte, o meu aluno é um ser social. Eu preciso levar em consideração as características sociais. Eu preciso levar em consideração, na hora de ensinar, as características antropológicas. Antro vem de homem, o estudo do homem. Eu preciso levar em consideração as características epistemológicas, a própria forma de ensinar, a didática. Toda e qualquer didática é adequada para toda e qualquer situação de ensino-aprendizagem? Não. Cada situação de ensino-aprendizagem requer uma didática diferente. As questões psicológicas, eu preciso também levar em consideração tudo isso. O que mais, Thelma? Olha o que acontece. Quando eu falo de metodologia de projetos, eu tenho que entender, olha aqui para mim, eu preciso que você entenda isso. Quando eu falo, dá uma olhada aqui para mim, quando eu falo de ensinar, Thelma, por favor, ensinar? Nossa, mas ensinar é um termo um pouco duro. Hoje a gente fala do processo de ensino-aprendizagem. Ensinar é muito escola tradicional. Você acha que é escola tradicional? Mas o papel da escola não é instruir? O papel da escola não é justamente formar? Então, o papel da escola é ensinar. Não é somente ensinar. Ó, já estou chamando a tua atenção para na hora das questões você pegar as palavras-chave para dar o pulo do gato. Agora você vem comigo aqui na tela. Acompanhe aqui. Ensinar evoca alguns conceitos. Eu não posso fugir da fala de que ensinar é sim instruir, de que ensinar é sim orientar, de que ensinar é sim comunicar e de que ensinar é sim transmissão de conhecimentos. Mas eu preciso entender que não é só isso. Então, quando eu falo de aprendizagem, a aprendizagem é uma coisa, ensinar é outra. O fato do aluno, o fato de você ter ensinado, não significa que ele aprendeu. Você foi lá, deu a instrução, deu a orientação, comunicou, transmitiu o conhecimento. Você é um ótimo professor. Porém, ele aprendeu? Porque a aprendizagem, ela requer de nós algumas questões um pouco mais intrínsecas. Porque a aprendizagem requer descobertas, uma orientação um pouco mais pontuada, uma forma de comunicação atraente para o nosso aluno. A aprendizagem, ela requer modificação de comportamento. A aprendizagem requer de nós construção do conhecimento. Thelma, então, existe diferença entre o processo de ensino-aprendizagem? Existe. Claro que existe. Olha aí para nós aí. Ensino, se ficar simplesmente na vertente do ensino, ele é simplesmente instrução, orientação, comunicação e transmissão de conhecimentos. Mas quando eu parto do princípio que eu quero que haja aprendizagem, aí sim eu vou aliar tudo isso com descoberta, com orientação, com comunicação, com modificação de comportamento e construção de conhecimento. Essa pessoinha aqui, ó,
esse smile todo azul, é você, querido professor. É você quem atua nesse elo entre o processo de ensino e aprendizagem. É você que trabalha aqui fazendo esse elo. E aí que a gente entra na nossa boa e velha metodologia de projetos. Esse cara aqui já é conhecido nosso, Libânio. Olha o que Libânio nos diz. O planejamento escolar consiste em uma atividade de previsão da ação a ser realizada. Olha, eu prevejo a ação a ser realizada, mas prevendo essa ação, eu preciso definir as necessidades, eu preciso atender objetivos, eu preciso traçar, possibilidades, procedimentos, recursos a serem empregados, o tempo que eu vou levar para fazer isso e o que não pode faltar, as formas de avaliação. O Libânio vem dizer para nós, para ele, o planejamento se concretiza em planos e projetos, tanto da escola quanto de ensino, e considera que não é uma prática individual. Olha só, presta atenção aqui comigo. Quando eu falo para você que não é uma prática individual, eu estou parafraseando o Libânio. Ele está te dando aqui o pulo do gato. Pedagogia de projetos, metodologia de projetos, não é uma construção individual. Pegou? É uma construção o quê? Sei que você está respondendo aí na sua casa. Coletiva. É uma construção coletiva. Então vamos lá. Continuando aqui. Olha o conceito de metodologia de projetos. Agora a gente entra de fato no conceito dessa pedagogia de projetos. Trabalho pedagógico organizado, onde o aluno está envolvido, olha, vou sublinhar as palavras-chave, em uma experiência educativa, em um processo de construção, serão integrados a práticas vividas, O que vai ser integrado às práticas? Esse processo de construção, ou seja, ele aprende enquanto se desenvolve e age sobre sua realidade. Isso aqui é fundamental para a gente entender a pedagogia de projetos. Quando a gente fala dessa pedagogia de projetos, quando a gente diz que o aluno precisa ter uma experiência real no processo de ensino-aprendizagem, quando a gente diz assim, que esse processo se dá em construção, você já entende que é coletivo, quando a gente diz que tem que estar integrado às práticas vividas por ele, significa não pode estar separado, dissociado. Aqui está o aluno e aqui está a vida dele. Não pode não. Tem que ser, não pode haver essa barreira aqui, na pedagogia de projetos. Pelo contrário, aluno e prática social o tempo todo aliado. Quais são as características, Thelma? Porque na hora de fazer a prova, a banca vai pedir de você que você, numa questão, identifique quais são as características marcantes de uma pedagogia de projetos. Ela pode misturar para você com tendências pedagógicas, ela pode colocar para você dentro de educação e sociedade, ela pode ainda parafrasear algum autor, ela pode trazer para você como pesquisa participante, mas olha só as características da pedagogia de projetos. Formulação, perdão aqui que faltou um R para nós, formulação de questões pelo autor do projeto. E você vai perceber que o autor do projeto não necessariamente é o professor. Aluno envolvido no processo de construção. O aluno ajuda no processo de construção, claro. Ele é justamente um dos coautores. Por quê, Thelma, que ele tem que ajudar? Porque todo o processo vai estar integrado às práticas vividas. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre como integrar a metodologia de projetos à vida desse aluno. Sujeito que aprende e age sobre sua realidade. Sujeito envolvido, construtor do projeto. Por quê? Porque ele ajudou justamente a delimitar esse projeto. Aprendiz que interage e estabelece relações com o novo conhecimento. Olha, esse novo conhecimento aqui é palavra-chave para nós, novo conhecimento. E apropriação dos conhecimentos específicos. Eu falei para você, você está instruindo. Então, haverá momentos sim de construção de conhecimentos específicos. Essas são as características marcantes. Atenção! Atenção!
Quando eu colocar essa bombinha na tela para você, é porque eu quero que você preste muita atenção. Olha, falando em miúdos de pedagogia de projetos. Aluno é corresponsável. Pelo quê, Thelma? Pela organização. Só organização? Não. Desenvolvimento. O que mais, Thelma? Ele, né, poxa, e o professor para de existir? Não. A avaliação do trabalho, o aluno participa também? Totalmente. Por quê, Thelma? Que ele tem que participar da organização, do desenvolvimento e da avaliação de todo esse trabalho. Olha aqui para mim. Sabe por que ele tem que fazer tudo isso? Olha para mim aqui. Porque ele está em busca da investigação e das respostas de uma situação problema. Olha o que acontece, como ele vai partir de um problema que ele mesmo está investigando, ele quer construir a busca dessas respostas. Ele também é um ser que está sendo investigado. Nossa, Thelma, essa pedagogia é complicada. Não, é muito legal. Vamos ver como é que cai na questão? Olha a questão. Vamos ver como é que essa pedagogia é cobrada nas nossas questões. Esse cargo é um cargo de nível superior, foi aplicado para analista de gestão, cargo de pedagogo, olha só, para UEG em 2014. O trabalho com projetos deve partir de uma situação concreta. Olha, as palavras-chave que eu te dei. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu falo da metodologia sangue na caneta, nós não estamos procurando a correta. Peraí, Thelma, como assim? Nós estamos procurando quem não pode ser a certa. Nós vamos procurar erros. Procurando erros, a própria banca, o próprio concurso vai te responder quem é a questão certa. Essa é a metodologia sangue na caneta. Coloca o teu coração de lado, coloca agora aí teu olho focado e esquece. É a correta, mas o meu foco agora é procurar quem não pode ser a certa, falando de pedagogia de projetos. Olha o item A. Quando fazemos o trabalho pedagógico por projetos, as disciplinas